Pessoal, continuando então a nossa aulinha, nós tínhamos parado na atividade da página 70, fazer o X no substantivo masculino e um círculo no substantivo feminino. Lá na 71 tem um caça-palavras. Vocês deverão encontrar, na letra A, rede internacional que une computadores de todo o mundo, internet. B, simulação de um ambiente real, virtual. C, que tem existência verdadeira e não imaginária, real. D, máquinas colocadas por meio de foguetes em uma órbita, que tem como um dos focos o centro da Terra, satélites. E E, máquina composta de um número variável de unidades especializadas, comandadas por um programa gravado que permite efetuar complexas operações. São os computadores. É computador. Leia a anedota e em seguida responda as questões. A patroa se vira para a empregada nova e pergunta: por que você não trocou a água do aquário? Uai, madame, os peixinhos ainda nem acabaram de beber, aqui tá lá. Você compreendeu essa anedota com facilidade? Sim ou não? E por quê? Bom, não dá para compreender só lendo essa anedota. Eu fiz uma leitura diferenciada, mas se vocês fizerem a leitura em casa, não dá para entender. Por quê? Porque falta pontuação nessa anedota. Agora, virando a folha. Na B, reescreva a anedota usando a pontuação adequada. Então, ela vai ficar assim. A patroa se vira... primeiro de tudo, gente, travessão. E é o espacinho. A patroa se vira para a empregada nova e pergunta. Se ela vai perguntar, tem que colocar 2 pontinhos. Na linha de baixo, travessão, letra maiúscula. Por que você não trocou a água do aquário? Ponto de interrogação. Na linha de baixo, travessão, letra maiúscula. Uai, vírgula, madame, ponto de exclamação. Os peixinhos ainda nem acabaram de beber a que tá lá. Ponto de exclamação de novo. Então, prestando muita atenção para fazer certo, porque vocês têm bastante dificuldade na hora de fazer o diálogo. Geralmente, vocês perguntam e respondem tudo junto. Então, vamos prestar atenção. 3. Pesquise em livros de historinhas, jornais, revistas, trechos que contenham diálogos, tá? E copie eles aqui nesse espacinho. Então, vocês vão copiar diálogos aqui. Prestando atenção na letra A e na letra B. Colocando pontuação correta, travessão. A pergunta vai numa linha, a resposta na outra. Prestem atenção. 4. Copie das historinhas que você pesquisou do exercício anterior frases que tenham. Então, ó, na 3, vocês vão pesquisar a frase. Aí, a mesma coisa que vocês estão pesquisando, vocês vão escrever aqui. Uma frase com ponto de interrogação, outra com ponto final, outra com ponto de exclamação. Ah, eu não tenho onde pesquisar, não sei o que é, não sei o que. Gente, vocês têm? Tem. Não inventa historinha, não, porque todo mundo tem em casa onde pesquisar. Tem o material escolar do irmão, tem as apostilas mais antigas, tá? De vocês. Tem revista, tem livro, tem jornal. Sempre tem onde pesquisar, sim. Eu não quero nenhuma historinha, tá? Lá na página 74 e 75 começa um capítulo novo da nossa apostila, o capítulo número 4, que vai abordar a comunicação para o bem. O que é isso, comunicação para o bem? É quando você
ajuda outra pessoa através da comunicação, da mensagem, do recado. Por exemplo, uma comunicação do bem. Quando uma pessoa está internada no Amaral Carvalho, que eles colocam no Facebook ou nos grupos de WhatsApp, precisa-se da doação de sangue. É uma comunicação do bem. Tá avisando que está precisando para as pessoas irem lá doar. Então, é muito importante isso. Página 76. As coisas podem ser usadas para o bem e para o mal, dependendo do que decidimos fazer com elas. Trevor, o garoto da história a seguir, pensou em uma maneira de usar a comunicação para fazer o bem às pessoas e criou a corrente do bem. Vamos ver como ela funciona. A corrente do bem. O professor de História e Geografia, Eugene Simonet, não esperava que a turma da 7ª série desse ano seja diferente das anteriores. Por isso, ele sugere o trabalho de sempre no primeiro dia de aula, sem maiores expectativas quanto aos resultados. Por quê? Porque ele estava acostumado que todo ano a mesma turma enrolava, falava sempre a mesma coisa, dava sempre as mesmas desculpas. Os alunos têm que pensar num jeito de mudar nosso mundo e colocar isso em prática. Mas o garoto Trevor resolve levar o trabalho a sério. Aos 11 anos, ele mora num bairro da classe operária de Las Vegas, Estados Unidos, com a mãe, Arlene, que trabalha dia e noite e tem pouco tempo para ele. Seu pai aparece raramente. A paixão do professor Eugene inspira Trevor, que cria a corrente do bem. A ideia é baseada em 3 premissas. Fazer por alguém algo que esse não pode fazer por si mesmo. Fazer isso para 3 pessoas. E cada pessoa ajudada terá que fazer isso por outras 3 pessoas. Assim, a corrente do bem cresceria em progressão geométrica, de 3 para 9, daí para 27 e assim sucessivamente. Eugene, que se transformou numa pessoa de defesas cerradas contra o mundo, vê no introspectivo Trevor uma reedição do seu idealismo da juventude. Os primeiros alvos do garoto são sua mãe e seu professor. Na busca por um pai e um lar estável, ele tenta unir os dois, forçando um relacionamento para que sejam felizes. Quando Arlene percebe a força do plano de seu filho, ela procura o professor para que esse a ajude a compreender Trevor. Eugênio, por sua vez, começa a se permitir ser mais aberto também em relação ao garoto, a quem quer compreender melhor, ainda sem se dar conta dos sentimentos que nutre pela mãe dele. Enquanto isso, o garoto vai em frente com seu plano e as consequências começam a aparecer. Ele dá a um jovem sem teto um lugar para dormir e para tomar um banho. Isso emociona uma sem teto mais velha, Grace, e a corrente do bem acaba chegando até um jovem repórter que tenta perseguir aquilo que acredita ser uma grande história. Sem que Trevor saiba, a concepção da corrente do bem iniciada em Las Vegas se espalha por muitos outros lugares. Agora vamos discutir as questões sobre o tema do texto. Bom, no caderno, como eu falo sempre, e muitos alunos não estão me apresentando, só um aviso, aqueles que já postaram as atividades anteriores, escrevendo a resposta desse vamos discutir o texto na apostila, eu não considero. Então, gente, esse bimestre, pouquíssimas pessoas vão ficar com 10, tá? Já tô avisando. Esse bimestre eu vou ser bem chata na correção de tudo. Vamos lá. Você conhece o filme A Corrente do Bem? A maioria de vocês não conhece. Vai ficar conhecendo por quê? Porque eu vou pedir para vocês assistirem depois.
Para que serve esse tipo de texto? Bom, esse é um texto narrativo que serve para contar uma história. Você já leu um texto como esse? Sim, nós já lemos, sim, várias vezes. Onde esse tipo de texto pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado em sites, revistas, jornais, cartazes de propagandas de filmes, livros, entre outros. De qual parte do texto você mais gostou? Bom, aí é com vocês. Cada um de vocês gostou de uma parte em especial. Escreve ela aqui. Aqui não, né? No caderno. Você se interessou pelo filme depois de ler esse texto? Eu acredito que sim, que todos se interessaram. Por que o texto não conta o final do filme? Para provocar o leitor, para desafiar você a buscar pelo final do filme. Como você acha que o filme acaba? Aí é a opinião pessoal. Cada um de vocês tem uma ideia diferente. E você já assistiu algum filme que tinha esse intuito de estar ajudando as pessoas? De estar tentando fazer o bem por outras pessoas? Se já coloca assim e coloca o nome do filme, tá bom? Bom, agora nós vamos para 78 e 79 fazer a interpretação desse texto lido.